Lucas 15, no verso 8. É sobre as dracmas perdidas. Aqui existem 3 parábolas que Jesus falou. Uma, a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala da dracma perdida. E depois ele fala do filho pródigo. Tudo foi aqueles que acharam, né? E ficaram e fizeram uma festa. Esse é o ponto, né? Vamos ver aqui. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, que possamos ter isso dentro do nosso coração e dentro de nossas vidas, Pai. Olharmos para Ti e saber que precisamos todos os dias nos arrepender de muitos erros, de muitas fraquezas, de muitas falhas, Pai. Muitas vezes não queremos cometer isso, mas somos sujeitos a isso. Perdoa as nossas transgressões e ajuda-nos, Pai, porque necessitamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Aqui, eu sei, Pai, que estamos passando por um processo para nos tornarmos perfeitos, mas o dia a dia, as coisas, os crescimentos é que vai produzir isso. Eu sei que eu já não era como era antigamente, hoje estou melhor, mas eu preciso ainda ser melhor ainda, Pai, e só Tu que podes dar isso ao meu coração. Por isso te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. O assunto é sobre apostasia, mas a gente esteve conversando sobre a ciência, né? Sobre a ciência, né? Essa questão da ciência moderna que está vindo, que ela imprime várias informações muito importantes. Eu acho que, para aqueles que não estavam aqui, só vou dar essa informação rapidamente. A ciência quântica que estão produzindo, existem conceitos, existem grupos informando sobre isso. Sim, tem coisas boas, tem coisas que parecem de acordo com as escrituras, mas a gente falou que mesmo isso precisa-se de se nascer de novo para se tornar uma nova criatura. Para nós, para dentro da escritura, necessário é nascer de novo para podermos ver o reino de Deus. Agora, para a ciência quântica, eu não sei se é inteligência ou capacidade, né, que eles acham, né, mas não é isso. Por isso que Jesus vai falar assim, ele fala para os pescadores, como fala para uma pessoa muito inteligente. Nicodemos era muito inteligente, ele recebeu a informação, não compreendeu. Os discípulos também receberam a informação, não compreendeu. Depois, através daquele dia tão especial, que é o dia que começa a igreja, foi em Atos 2:38, que a experiência do Pentecoste faz mudar a vida deles e eles compreendem o que eles estão fazendo aqui. Então, não tem a ver com ciência humana, tem a ver, se você quer paz no coração, tem que ver se precisa nascer. É o ponto mais chave que tem. O irmão Bruno ensina como deve nascer, na mensagem ensina como devemos nascer, e existem padrões. Então, e é importante, e isso é uma busca. Um filho de Deus sempre vai buscar isso. Falamos sobre esse assunto, usamos Ezequiel, usamos Ezequiel 36, usamos João 3, também falamos sobre amnésia, a questão da amnésia, que não adianta você ficar preocupado, né? É uma era de preocupação? É uma era de preocupação. Tantas pessoas estão preocupadas com tantas coisas, podemos falar de vários assuntos, desde da escola, desde a política, desde a saúde, desde a sua casa, desde o investimento, desde tudo. Estão tudo meio preocupado. A coisa parece assim que não anda como fosse um relógio. Daí o irmão Bruno vai dizer que preocupação não tem virtude. Olha só, ele vai abrir esse pensamento para dizer assim: preocupação não há virtude. Então você assim, mas irmão, tem vezes que eu estou preocupado? Claro que você está despreocupado, eu também fico preocupado, mas o que ele está querendo dizer? Que você use a fé, porque na fé há
a virtude. Não é dizer que é assim, se eu perguntasse assim, ei, tem alguém aqui que nunca ficou preocupado? Não existe. Então, e nós somos diretamente provados nessa preocupação. Para quê? Para a gente tomar a verdade, a palavra de Deus, e aplicar a fé. Daí falamos um pouquinho sobre essa questão da fé. Eu quero colocar esse ponto aqui, que é muito importante. Você é um ser trino. Então, quando você é um ser trino, você tem corpo, espírito e alma, né? Agora, esse conjunto do ser trino, que o irmão Brana sempre ensinou, eles têm que estar unificados. O corpo tem que aceitar, o espírito tem que aceitar e a alma tem que aceitar para a coisa acontecer. Ele vai falar sobre isso, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele vai dizer assim, o coração novo, ele vai explicar isso em Ezequiel. O coração novo é um novo modo de pensar. Quando você recebe um coração de Deus novo, você começa a pensar diferente. Você não começa a pensar como as coisas do mundo. Você não começa a pensar com as coisas da ciência do mundo. Você pensa de acordo com a verdade de Deus. Daí ele vai dizer, e vou dar um espírito novo. O espírito novo é um desejo novo. Se você tem os desejos para as coisas do mundo, a partir de agora você vai ter desejo de fazer a coisa correta, que está dentro da palavra de Deus. Irmão, quando um cristão ainda não tem desejo das coisas corretas, será que entrou esse espírito nele? Não. Um cristão tem prazer em fazer as coisas corretas. Então, esse é o segundo estágio. E no terceiro estágio, eu vou colocar o meu espírito. No meu espírito está a dizer que o Espírito Santo está dentro de você. Então, são três, nós somos um ser trino, estamos ligados com isso. Agora, o que o Espírito Santo faz para nós? O que o Espírito Santo faz para você? Para mim? Ele controla os nossos sentimentos. Nossos sentimentos. Sim. Porque a maior batalha que nós temos ali, irmão, é com os nossos sentimentos. Tem vezes que a gente não se compreende. Tem vezes que a gente não se entende. O nosso sentimento aflora demais. Por isso que o Espírito Santo tem que vir e entrar para produzir isso. Controlar o nosso sentimento para sabermos nos expressar. Para sabermos nos controlar. Para sabermos ser moldados com a palavra de Deus. E isso, irmão, você já pensou? É tudo Deus entrando no corpo, entrando no espírito e entrando na alma. Por isso que estou dizendo, por isso que quando Jesus pedia, ele já tinha certeza. O problema é nosso, que a gente pede e não tem certeza. A maior dificuldade nossa é ter confiança no que está escrito. Quando nós temos confiança no que está escrito, vamos receber. Por isso que estou falando para você do ser trino. Olha só, meu corpo está ligado com o meu espírito, que é a minha consciência, que está ligado com o meu coração. Por isso que Deus amava Davi. O Davi falava do que estava dentro do seu coração. A ele sentia era aquilo mesmo. Ele cometeu um monte de erro, um monte de falha, um monte de fraqueza. Cometeu? Não existe homem perfeito, só existe Jesus Cristo perfeito. Então, se você está procurando uma igreja perfeita, quando você achar, me diga que eu quero ir junto. É verdade. Eu quero colocar essa condição clara, porque essa expressão que eu estou usando é a mesma expressão que o irmão Bruno está falando. Nós estamos aqui imperfeitos para suportar uns aos outros. Amém. Você entendeu? Nós, imperfeitos, ajudamos uns aos outros. Depende como você vê, depende como você se amadurece, depende como você olha. Eu posso dizer como aconteceu na Escritura, Moisés olhava o povo de Deus. O rei do Egito olhava escravos. Da mesma janela. Você percebeu? Da mesma janela. Um olhava esse bando de escravos. Vão fazer tijolos, vão fazer pirâmides. Da outra janela, Moisés olhava a herança de Deus. Depende de como você vê. Muitas vezes você é questionada a pensar melhor. Por isso que o irmão Bruno vai chegar assim, pense ao contrário.
Porque não tem a ver a tua salvação, a tua vitória, o teu arrebatamento não tem a ver com o homem. Você acha que tem a ver com o pastor? Não. O pastor aqui está tentando trazer a palavra e você reconhecer e o Espírito Santo vivificar isso em você. Mas não tem a ver com o homem. O homem, eu posso pular e dizer assim, eu tenho os méritos? Eu não tenho mérito nenhum. A pregação não é minha, a pregação é de Deus. A palavra é de Deus. Eu quero firmar isso para você não ficar trancado em homens nenhum. E a palavra vai dizer uma coisa assim, ó, aqueles que vieram eram salteadores. Não é isso que ele fala? Fala sim. E você não está pensando? Eles falam. Cometeram erros, cometeram isso, cometeram falhas. O único perfeito chegou. Jó. Ele também pensava assim. E teve que o próprio Espírito Santo entrar em Jó e passar por aquelas provas, aquelas lutas. Ele dizer, ele queria saber onde que morava Deus. Ele queria discutir o seu assunto. Ele queria fazer assim. A hora que Jó descansou, Deus veio e falou. Você entendeu? A hora que você para, é porque você está falando demais. Mas a hora que você para, Deus pode falar no teu coração. E daí Jó entende, perdoa os seus amigos, e Deus restaura o cativeiro de Jó. Você compreendeu? Tudo tem a ver com Deus, aperfeiçoando o profeta de Deus para um grande trabalho. Você pensa que isso é brincadeira que eu estou falando? Abraão mentiu da sua situação. E Deus, olha só, essa é a coisa mais difícil de entender. Mas eu vou dizer depois como é que é mais difícil. Abraão vai lá e mente e diz que a esposa dele não é sua esposa. O rei Faraó toma aquela mulher e vai fazer um casamento para casar com aquela mulher. Abraão fica apavorado. Mas ele mentiu. Deus vem num sonho ao rei e fala para entregar aquela mulher, e fala para dar coisa para Abraão, e fala tudo isso. Daí você vai dizer assim, mas como que Deus é esse? Está fazendo errado. O irmão Brano vai dizer assim, ó, esse é o Deus da graça. Ele não merecia, mas Deus faz. Porque nós queremos muita justiça. Temos que entender um pouquinho quem é o nosso Deus. Tá. Isso falamos sobre a amnésia. E também falamos do amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor que sempre vai ser, sempre vai estar ali. Deve você assim, mas quando você lê a mensagem amor divino, parece assim que é um flutuar, né? Porque você está imaginando o título, amor divino. Amor divino. Mas irmão, eu quero que você aprenda uma coisa. E o mensageiro já falou milhares de vezes dentro da mensagem. O amor, alguém sabe? O amor é? Não, o amor é? Corretivo. E o irmão Brano vai dizer assim, eu posso trazer essa mensagem para você, está ali escrito assim, ó. O amor sem correção, ele não é amor. Porque o amor de Deus é totalmente diferente do nosso amor filial. Eu quero voltar nesse patamar porque eu falei sobre isso. O amor filial. O amor filial é o amor que eu tenho carinho com a minha esposa, que eu tenho carinho com meus irmãos, que eu tenho carinho, segurança ali, eu tenho confiança ali, eu tenho prazer nos meus irmãos e protejo os meus irmãos. Esse é o amor filial. Mas no mesmo tempo que de repente a minha esposa fica brava comigo, eu já fico bravo com ela. Que amor é esse? É o amor filial. Só que esse amor é muito importante nós ter, porque ele está aqui, ó, nessa estatura aqui, ó, para quê? Produzir um amadurecimento dentro da estrutura, porque o próprio Deus, né, a gente falou aqui, ele faz o quê? Ele controla as nossas emoções, não é isso que nós falamos? Então,
Com amor filial, olha só o que acontece. Alguém mata a sua esposa, se tu tiver armado, você mata aquela pessoa. E com toda razão. E com toda a convicção. Interessante, né? Esse é o amor filial. Agora, eu já vi em algumas reportagens que o assaltante mata o filho e a mãe vai lá na penitenciária orar pelaquele ladrão e dar perdão para ele. Que nível? Ela deve ter recebido uma informação da palavra de Deus, porque é isso que a Escritura diz. Se aquela pessoa fizer mal para sua família, fazer mal para os seus filhos, é ruim, é o máximo, mas a coisa que você deve fazer é dobrar o teu joelho e orar por ele e pedir misericórdia por ele. Esse é o amor ágape, que vai chegar no coroamento. Mas antes, passamos pelo amor filial. Eu sei que vocês têm alguns problemas, eu sei que tem problema aqui, tem problema ali, mas isso faz parte do que, irmão? Olha bem, eu tenho um problema, acontece alguma coisa. Opa, preciso acertar isso, não ficou muito bom. Então, aquilo faz nos amadurecer. Se tivesse o amor ágape, nunca ia ter problema. Nunca! Porque você saberia todas as ações. Por isso que não é assim, ó, passar, pular esse aqui, para estar direto naquele. Já estávamos na eternidade. Agora, o que Deus está fazendo? Você entendeu sobre o amor, né? Que é corretivo. Foi esses 3 assuntos que falamos. Tentei reduzir o máximo. Mas quando você vai para a eternidade, você vai só através do amor ágape. Então, quando começa toda essa estrutura hoje da era, você percebe uma coisa, irmão. Lá no princípio, qual é a primeira era? Éfeso. A primeira era é Éfeso. O que está acontecendo na primeira era? A primeira era é a era do profeta e pastor e evangelista e missionário Paulo. Sabia disso? Ele é tudo isso, pode você ver. Ele é tudo isso numa estrutura só. Daí você percebe que ele é atleta de Cristo. Muitos queriam dizer, atleta de Cristo, porque ele caminhou, ele usou o cavalo, ele usou tantas coisas para levar o evangelho. Ele ia na casa do irmão, conhecido lá, que não conhecia a palavra, ele explicava, ele saía, daqui 1 ano, já tinha mais uns 4, mais uns 8 ali. É assim. Você percebeu como é que era o ministério de Paulo? Mas Paulo, na igreja de Efésio, agora já tem uma igreja, a igreja chamada Efésio, a igreja madura, estruturada, ela tem um ponto importante, irmão. Ela sabe da verdade, ela sabe conduzir as coisas, ela sabe realmente saber o certo e o errado. Muitas vezes a igreja não sabe o certo e o errado. Isso é interessante, isso aí pertence a você, a se alimentar, a estudar. Isso não vai vir flutuando do céu. Muitas vezes eu quero saber um assunto e eu fico, tem vezes que eu não acho, passo semanas, passo meses, passo ano e o assunto chega. Mas estava dentro do meu coração. Tem vezes que eu esqueci, Deus usa alguém para falar, você sabe sobre esse assunto? Daí, eu tinha um aparato aqui, eu tinha anotado algumas coisas, daí eu falo assim, eu vou lá explicar para ele. E isso, quando você explica, você cresce mais, você tem mais conhecimento, você tem mais sabedoria. Quando você fala um assunto para outra pessoa, aquilo amplia mais, e Deus pode chegar, porque a igreja do Deus vivo, ela tem que falar. O que Deus fez com você? Tirou do lamaçal, tirou de uma vida pecaminosa, e agora você está na bênção, e você não fala? Olha, o que aconteceu? A igreja de Éfeso, ela estava, como diz os atletas, ela está no pique total, ela está no maior nível de altura, e é a igreja mais perfeita que tem. Tem um homem trabalhando ali e mostrando a verdade. Irmão, então é por causa daquele homem? Não, é por causa da qualidade que está produzindo ali. O mesmo homem teve já em Coríntios, mas Coríntios não subia. Mesmo Paulo esteve em Coríntios. Agora, presta atenção, toda a correção que Paulo mandou para Coríntios, ele não estava mais em Coríntios, ele estava em Efésio. Porque ele aprendeu também com os irmãos de Efésio, e ele passou a correcionar
Coríntios. Interessante isso, né? Ele não está lá na igreja de Corinto. Ele aprendeu aqui e produziu a informação para lá. O que acontece com a igreja de Efésio? A igreja então da Efésia está bem. Mas acontece uma coisa, ela está andando e a palavra diz, quem está dizendo é o próprio Deus poderoso, que ela volte ao primeiro amor. Você entende o que Apocalipse capítulo 3 está dizendo para essa igreja voltar no primeiro amor? Se eu falasse com uma pessoa e dissesse assim, ei, volte para o primeiro amor, o que você pensaria? Você já pensou sobre isso? Olha a palavra apostasia. Apostasia o que é? Guarde essa palavra, amor. Mas apostasia, perseguição. Ou apostasia, me desculpe, não é perseguição, preguiça. Apostasia, preguiça. Apostasia, morno. Sabia disso? Apostasia, preguiça. Apostasia, morno. Apostasia, tudo isso que eu estou tirando é o que o mensageiro disse da mensagem. Eu só estou traçando o que ele está dizendo. Eu posso trazer a mensagem. Qualquer um que tiver dúvida, me traga, eu vou traçar e mando para você. Apostasia, preguiça. Apostasia, morno. Apostasia, marca da besta, ou marca do diabo. Opa! Apostasia, irmão Arante, marca do diabo? Marca do diabo. O Espírito Santo, marca do poder do Pentecostes. Olha só, o Espírito Santo, marca do poder do Espírito Santo no Pentecostes, sabe por quê? É fogo. E uma pessoa que está pegando fogo, ela não é morna. Você viu alguma pessoa pegar fogo e ser morno? Se eu pegasse gasolina e jogasse lá no irmão Orley, o que ia acontecer com ele? É uma brincadeira, né? Você não vai fazer isso, né? Eu jogasse gota de gasolina e puf, tacasse fogo. O que vocês iam ver? Ele levantando, ele pulando, ele rolando no chão, ele fazendo, e berrando e gritando, não é isso que ia acontecer? E quando você está cheio do Espírito Santo, o que você faz? Vai pular, vai glorificar. Quando a palavra é verdade, vai dizer, é amém, glórias a Deus, enche o coração, está cheio de fogo. Amém. É isso. É tão simples, né? Como você viu isso que é o Espírito Santo em você, se você está ali, o fogo está fervendo, você quer saber mais. Você quer saber mais da eternidade. Você quer entender isso. Você quer compreender aquilo. Você não quer ficar só no aquele pedacinho. Quer ver, irmão? Alguém já foi no restaurante? Acho que todo mundo já foi no restaurante, né? Vamos colocar um restaurante. O que você? Alguns gostam de espetos corridos, outros gostam de pizzaria, outros gostam daquele, como é? Sushi, né? Sushi não gosta? Então, vamos trocar aí. Vamos pegar aí uma pizzaria muito boa, aquela aqui. Uma pizzaria boa. Quatro queijos é boa? Quatro queijos é boa, né? Ou outra lá, como é que tem uma mais moderna aí? Bocas, aí, ó. Tem um que já sabe. Você percebeu, irmão? É porque ele está dizendo isso, porque ele já foi. E ele foi bem servido. E ele não chegou lá e disse assim, ó, eu só quero 3 baguinhos de arroz. Foi isso. Ele vai fazer isso? Não. Ele vai gastar um dinheiro que ele gastou, entrou e falou assim, ó, ei, garçom, 3 baguinhos de arroz, um copinho, meio copinho de água. Ei, não precisa ser água de garrafa não, lá da torneira. Ia fazer, Pedro? Não ia, né? O que eu estou falando, irmão? Deus tem um maná. Deus tem um prato de 7 menus, aonde as pessoas deviam se saciar, com medo de tudo que tem ali, e se fartar, e dizer assim, obrigado, Senhor, você nunca vai acabar o que tem ali, obrigado, Senhor, por isso. Mas daí a gente está indo no restaurante, comendo 3 baguinhos de arroz, e depois vai estar feliz? Não, está faltando alguma coisa, então tem que dar alguma
vitamina ali, né? Isso. E a vitamina, você já sabe, né? A vitamina veio através da fé, né? Você entendeu a vitamina? A vitamina é assim, ó. A vitamina é assim, ó. Todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que buscam a Deus. E Ele dá bênção. Você começou a produzir o que é. Então, nessa era, ó Igreja de Cristo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Queimando de fogo. Cheio de gasolina. Porque o relato de Paulo para a nossa era diz assim, ó, antes que venha o arrebatamento, antes que aconteça isso, vai ter uma apostasia. Ele está dando uma informação, irmão. É como você abrisse um jornal e dizer assim, ó, amanhã vai chover, leva guarda-chuva. É isso que ele está falando. Paulo está dizendo assim, ó, antes que venha o homem do pecado, tem que ter a apostasia. E a apostasia começou já na era dele, porque eles tinham que voltar para o primeiro amor. E o primeiro amor eles abandonaram, eles afrouxaram aquilo. Vou mostrar uma coisa para você, irmão. Por que nós amamos? Porque a Deus amou primeiro a nós. Porque senão, nunca a gente ia amar a Deus. Primeiro tem que ter o autor do amor. Você entendeu? O autor do amor tem que entrar em você para produzir isso. Porque senão, ninguém saberia o que é amor. Você agora começa a entender? Por isso, quando a Bíblia fala e diz assim, Deus é amor. E se Deus é amor, Ele está trancado com a sua própria palavra. Interessante, né? Vou dizer, isso não leve como sacrilégio. Não me leve a mal. Eu estou dizendo, vou considerar que sou Deus. Eu digo, eu sou o amor. Agora eu estou trancado com a minha palavra. Por isso que Ele salvou a todos aqueles que eles querem ser salvos. Ele vai fazer isso por quê? Porque Ele é amor. Então Ele se trancou com a sua palavra, irmão. Por isso que Ele fala, não é por capacidade, não é por obra, não é pelo que tu faz, mas é o que você reconhece quem é Deus. Olha, irmão. Você pegou a apostasia aqui, a apostasia começa na primeira era, ela vai vindo e vai passando pela segunda era, vai passando pela terceira era e vai formando uma decadência, irmão. Uma decadência não só ética, moral, uma decadência de fraqueza, e as pessoas vão se afastando de Deus, e chega na nossa era. Na nossa era o que acontece? Aquele que começou pequeno lá, volta ao primeiro amor. A nossa era, a gente jogou Jesus Cristo fora. Você não acredita? Está escrito lá. Jesus está batendo a porta, se lembra? Jogaram fora, era para estar dentro. O que está acontecendo aí? Depois que você recebe a voz assim, vai acontecer um problema, a era vai ser contaminada com uma apostasia. E taca gasolina. Só que na Bíblia não está dizendo taca gasolina, fala assim, derrame o azeite. E você já sabe quando você faz churrasco que azeite é melhor do que gasolina. Você bota lá um paninho, né? Um papelzinho, molha, né? E bota o carvãozinho assim e aquilo pega fogo assim, né? Os conhecedores aí, os churrasqueiros aí, sabe disso, né? Tá vendo? O azeite. Claro que na época não existia gasolina. Se tivesse gasolina, eles iam falar. Então, o azeite. Esse azeite, irmão, é a palavra, é o Espírito, é isso, o Espírito Santo, a manifestação de todas essas coisas. Então, o que o povo começa a produzir? O que acontece com essas condições? Produz, irmão. Quando você se preocupa, produz apostasia. Porque Deus, Ele quer que o filho confie em suas palavras. Olha, a Escritura vai dizer, eu vou usar a Escritura, né? Eu tenho que usar essa Escritura. Eu não posso fugir dessa Escritura.
Romanos 12, 1. Paulo vai dizer assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus tem compaixão? Amém. E Deus não é como um pai, humano. Não. Deus tem compaixão. Tem vezes que o pai é humano, está meio bravo, passa a mão no rei e não tem compaixão. Eu não estou falando mal sobre isso, eu estou tentando mostrar uma condição, irmão. Uma condição humana e uma condição do Deus vivo. Para não entristecer você. Porque tem vezes que as pessoas falham e se entristecem. E perdem o melhor, que é a palavra de Deus. Entendeu? Eu não sei se eu falei aqui, é como eu expliquei lá em Itajaí, sobre a questão. Tem vezes que um pai, uma mãe, erra. Não existe pai e mãe que não errou. Nesse mundo não tem. Mas não faz, nunca vai fazer isso, irmão. Preste bem atenção. Olha a palavra de Deus. Eu não estou brincando com isso. Não faz nós, como filho, julgar meu pai e julgar minha mãe. Não tem como. Sabe por quê? Eu sempre gosto de usar essa expressão. Porque vocês estão melhores agora. Então vocês têm que ser melhores. E para ser melhor, eu entendo na Escritura, então você tem que ter mais misericórdia e mais graça. Os filhos têm que ter mais graça e mais misericórdia. Olha, você acha que não? Quando o pródigo voltou para casa, ele tinha misericórdia e graça. Você lembra do pródigo? As coisas vão crescendo na ciência natural e vai crescendo na ciência espiritual. São duas coisas diferentes. Mas eu quero te dar uma informação, porque eu acho que o que aconteceu, porque um irmão perguntou, o Lola perguntou lá. Então, eu quero colocar essa informação porque é importante. Porque o Lola falou assim, então, mas essa é a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. Eu falei assim, irmão, a sabedoria de Deus está numa estatura de um varão. Para você entender, fé, virtude, ciência. Ciência é sabedoria, está no terceiro degrau. O que Salomão pede para Deus? Sabedoria. Então ele está aqui nesse terceiro degrau. Só que a sabedoria, não sabendo usar, que o irmão Brana vai dizer, é o caráter que molda a sabedoria, ela não pode produzir o que é a sabedoria de Deus. Vai produzir o caráter daquela pessoa. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Mas não é de Deus a sabedoria, irmã? É de Deus, mas o caráter daquela pessoa começa a produzir uma coisa que não preenche a sabedoria de Deus. Aonde está isso? Você conheceu Salomão? O homem mais inteligente do mundo? Mais inteligente foi depois de Jesus Cristo, ele era o mais. Mas o que acontece ali? Você sabe? No final da sua vida, ele busca idolatria. Ele começa a aceitar as coisas que as mulheres dele faziam, que ele casou com essas mulheres e começaram a produzir. E a própria Escritura, que está dentro do livro da Bíblia, fala assim, você não perderá o teu reinado por causa do teu pai Davi, mas o teu reinado não irá para frente. Sabedoria, o homem mais sábio. Você olha ali, Provérbios, toda aquela estrutura, você fica assim, também tem uma parte aqui que fala sobre a rainha de
Sabá, esqueci o nome agora do livro. Ali é Salomão falando sobre o amor. Ele amava a rainha de Sabá. E ela amava ele. Se você ler aquele livro, você vai ser, irmão, ele é muito complicado. Mas ele fala sobre o jardim. Olha, você não vai entrar nesse assunto. Estamos em apostasia. Segurou a apostasia? Então, agora a apostasia está aqui em nós, irmão. Em nosso tempo. O que eu quero falar para você como igreja? Não fique morno. Não fique preguiçoso. Vamos lembrar alguma coisa? Vamos lembrar. Qual é o nosso irmão mais longe que a gente tinha? Irmã Brandina? Ingleses? Ela vinha de onde? Irmão Aderbal? Também vinha, né? Mas alguns irmãos vinham lá de ônibus. Não tinha carro. A ciência produziu bênçãos e criou carro e vários instrumentos. Era para estar mais forte. Muito mais forte. E outra coisa, é uma era rica, né? Nunca teve tão bem. E vai aumentar cada vez mais bem. Sabia? Porque essa era tem que ser assim. Se você dizer assim, não, irmã, tá difícil para viver, tá difícil aqui. Não. Você tem que se mudar para outros países aí. Você tem que se mudar para outro país. Interessante que daí não muda, né? Eu só estou dizendo nós, irmãos. Eu estou falando do nosso povo. Se é uma advertência para não entrar apostasia em nosso coração, lute com tudo que você tem. Porque é isso aí que vai levar você para o arrebatamento. Ah, irmão, o irmão está criando ideia. Eu estou criando ideia? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Olha, vamos ler. Temos 20 minutos, vou aproveitar isso. A era da igreja de Efésio. Agora, qual era o clima espiritual daquela igreja? Ela havia deixado o seu primeiro amor. Deixa seu primeiro amor pela palavra de Deus, nos foi revelado como tendo caído de uma origem que é o Pentecoste. Quando você deixa o teu primeiro amor, tu cai do Pentecoste. Por quê? O Pentecoste é fogo. Eles estão sendo perseguidos, mas estão reunidos. E quando o Espírito Santo entra ali, ele não quer saber de perseguição, ele não quer saber de preocupação, mas eles descem e começam a falar de Cristo. É fogo. E quando você está queimando, você não fica parado, irmão. Não tem como ficar parado. Você percebe o que ele está querendo dizer aqui, irmão? Em inglês simples, significa que essa igreja estava em perigo de ser tirada da liderança do Espírito Santo, ou do controle do Espírito Santo. Quando você perde o primeiro amor, começa a perder o controle do Espírito Santo. Foi exatamente isso que aconteceu depois de Moisés tirar Israel do Egito. O caminho de Deus era guiá-lo pela nuvem de fogo. Declaração profética. Milagres e sinais, maravilhas dadas por Deus. Isso devia ser realizado por homens, selecionado por Deus, ordenado por Deus, equipado por Deus, enviado por Deus, com todo acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Perceba bem que, olha só o que está dizendo, todo acampamento era movimentado pelo Espírito Santo, irmão. A igreja do Deus vivo, ela é movimentada pelo Espírito Santo. Não é o homem é uma liderança que foi colocada se for pelo Espírito Santo, se não for, vai falir. Pode ter uma igreja, pode ter 10 igrejas, 20 igrejas, mas já está falido. Você entende o que eu quero dizer? Não entenderam, né? Irmão, pode pegar uma igreja que tem 2.000 membros. Se aquele homem não tiver o Espírito Santo, ele não passa o Espírito Santo. E se aquela igreja não tem o Espírito Santo, o que vai acontecer com ele? Estão todos falidos. Grave isso que eu estou falando para você. Como pode uma pessoa que não tem a experiência do Espírito Santo falar do Espírito Santo? Vai ser igual ao Nicodemo? Ah, eu tenho que entrar na barriga da mamãe? Você tem que ter um homem, Jesus Cristo, que sabe dizer o que é nascer de novo.
Você tem que ter um homem nessa era que falou a verdade. Você tem que ter homens que acompanham a verdade. Daí fico acostumado com a mesma doutrina, muito mansa, irmão. Pastores que não dão dura, sempre estão passando a mão, porque não quero perder o lugarzinho dele. Olha aqui. Foi exatamente isso que aconteceu depois de Moisés tirar Israel do Egito. O caminho de Deus era guiado por nuvens de fogo. Declaração profética, né? E eles se rebelaram e queriam um conjunto de regras e credos a seguir. Deixa eu pensar assim, irmão. O Espírito Santo, coluna de fogo, de noite, livrando ele. De dia, nuvem, para ficar fresco. Direcionado pelo Espírito Santo, a igreja acompanhando ali no deserto, irmão. Daí eles param lá no Monte Sinai. Ei, Moisés, nós queremos regras. Não é loucura? É os 10 mandamentos, é aquelas tábuas. Mas não é loucura? O Espírito Santo está guiando. De noite, aquela luz que está para ver, está tudo claro, como fosse uma lua. Você lembra daquela lua ali que tu vê? Está tudo claro, aquela lua cheia, bonita. E de dia a sombra, a nuvem. O que você quer mais? O que você quer mais? Eu quero lei, irmão. Eu quero regra. Porque eu quero cobrar do irmão a tal coisa. É humano. É isso que eu quero que você compreenda. Você está sendo liderado pelo Espírito Santo, que é regra. Eu vou provar para você que você não está sendo liderado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você não tem misericórdia. Você não tem graça. Porque senão você não pediria para que regras. E eles falam isso. Então eles queriam um rei. Depois eles queriam um rei. Não bastava o nosso Deus, que é o nosso rei, eles queriam um rei humano. Olha, irmão. E eles queriam ser exatamente com o mundo. Ser como o mundo. Entraram na apostasia, completamente esquecido. Foi exatamente assim que começou a primeira era da igreja. Olha só, o irmão Bruno vai dizer, foi assim que começou a primeira era da igreja. Eles começaram a esquecer dos seus primeiros amor. E ela irá a pior a cada vez mais. Olha só, começou naquela era e vai no pior, até que o Espírito Santo seja completamente retirado. E Deus tem que destruir o povo. Você pensa que é brincadeira, né? Irmão, Deus está bem dizer assim, dando a mão. Sai dela, povo meu, do sistema. Sai dela do sistema. E não estou mais falando mais do sistema lá de fora, não, porque o sistema lá de fora está falido. Eles amam a besta. E eles são selados pela besta lá de fora. Eu estou falando dentro de nós. Você acha que o sistema lá, todo o sistema lá de fora, toda essa estrutura que está lá fora, que não conhece a mensagem do irmão Brana, eles estão perdidos, eles vão de mal a pior. Não é brincadeira. Isso é escritura. O problema é que os pastores não têm coragem de falar. É a verdade. Isso é pura escritura. Se você quer vir aqui, eu sento contigo, a gente vai lendo mensagem. Eu sento contigo e vamos lendo mensagem, até você compreender que isso é a verdade. Deus nunca amou sistema. Nunca. Você vai dizer assim, irmão, mas lá tem tanta gente. Eles serão enganados pelas lideranças e eles entrarão com um anzol na boca, trancado, adorando a besta. Não tem outro caminho. Mas será que não vai ter salvação? Se tiver salvação em algum daqueles, Deus tirará. Não tem outra maneira. Porque assim, irmão, quando vira um sistema, você sabe que eu estou falando sobre sistema. Vira um sistema, Deus não trabalha mais lá. Ele precisa pegar e tirar aquela pessoa. Porque lá ele não trabalha mais.
Lá eles não aceitam ele. Lá eles jogaram eles para fora. Jogaram Cristo para... Então, ele tem que, tirar e colocar num lugar mais alto. Pensa que isso não me dói. Eu tenho amigo, tenho entes queridos, tenho família. Estás pensando que eu não estou brincando com isso, é? Ou você acha que eu estou só... Essa é a apostasia que o irmão Branco está falando. Deixa eu pegar mais um pedacinho. Olha só, para provar se você não está na apostasia. Eu vou usar uma escritura. Se você está assim, Deus te abençoe. Mateus capítulo 6, 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Quando você busca Deus e a justiça de Deus, todas as coisas serão o quê? Acrescentadas. Olha só, o irmão Bruno falando. Normalmente é preciso um estado de emergência. Ele vai explicar isso. Normalmente é preciso um estado de emergência para lançar ao desespero. Vê? É uma pena que tenha que isto fazer. Ele está dizendo que é uma pena que as pessoas têm que entrar em desespero. Tem que acontecer algum problema, tem que acontecer alguma coisa, daí começa a entrar em desespero. Mas não era para ser assim. Mas os seres, olha só o que ele vai dizer, não sou eu, isso é o irmão Bruno falando, mas os seres humanos são tão preguiçosos em suas mentes. O que ele está falando? Você entendeu? Por que ele não fala assim, são tão preguiçosos nos seus corpos? Não, em sua mente, de servir o Senhor. Você serve pela consciência, depois entra no seu coração e o corpo se manifesta. Será que um profeta vai errar no que está falando? Não tem como, irmão. Por isso que eu estou falando, se Deus não está produzindo aqui, se tu não está abrindo esse movimento aqui, depois você vai dizer, Senhor, eu era tão bonzinho, né, lá. Eu não fazia mal nem para uma formiga. Você pensa que você vai entrar? Não. Se você não conseguir ver o sacrifício do Filho de Deus e o sangue do Senhor não derramar sobre você, esqueça. Deus não tem a ver lá. Deus, os que estão lá não tem a ver com bondade. Isso tem a ver com um sacrifício, porque não foi por obra humana, foi por obra celestial. E se você, quando começa a dizer que você é bonzinho e faz as coisas assim, o que acontece com você? Você está tirando o mais importante, que foi o Calvário. Você está dizendo que o Calvário não vale nada para a sua vida, porque eu sou bonzinho. Esse é o maior problema com os cristãos. Eu não estou dizendo que você não tem que ser bom. Você entende? Mas, olha, preste atenção. Você está entendendo? Parece que tem um imã dentro da estrutura da igreja assim. Se eu não sou bonzinho, eu estou perdido. Não é verdade? Isso é isso. Eu vou provar para você que, esse é bonzinho, é no perdido. Eu vou provar para você, João Batista falou assim, raça de víbora, quem ensinou você a fugir da maldição? Não foi isso que ele falou? E uma coisa, árvore que não dá fruto, corta, se queima. Ele falou bem assim, raça de víbora. Ai, que pena, né? Vocês estão confundindo bondade com erro. Bondade com erro. Eu não estou dizendo que você não possa ser bom. Todas as vezes... isso foi João Batista, mano. Puxa. Você entendeu? Então eu vou mostrar outro. Ele uma corda aqui. Enrolou na mão. E sai da casa da oração do meu pai! Não foi assim? Tá louco. É um maluco.
Ah, esse Joãozinho tão bonzinho, desse jeito, eu não quero mais. Você está entendendo? Preste atenção, irmão. Quem morreu por ti foi Jesus Cristo. O sangue derramado foi de Deus. E tem hora que a coisa tem que mostrar o valor que você ama a palavra. Será que Jesus não amava tão assim que não queria ver aquele roubo, aquele ladrão roubando a igreja do Senhor? Por isso que eu falo, irmão, tem vezes que alguns dogmas dentro da estrutura da igreja invalidam a palavra de Deus, os dogmas, porque vai entrando dentro das mentes das pessoas, e as pessoas pensam que se... Falei alguma coisa errada? Se eu falei alguma coisa errada, ô irmão, você pode vir, estou aqui. Eu sempre abri essas portas, irmãos. Não tenho dificuldade com isso. Conversamos, teremos pensamento, eu vou aceitar a maneira de pensar, você vai aceitar, eu quero que você também aceite a minha maneira de pensar. Não que eu vou viver a maneira da sua maneira, e nem que você vai viver a minha, entendeu? Mas vamos fazer o quê? Nessas duas conversações, vamos colocar a palavra. É isso. Olha só, irmão. Como eu posso me separar de um irmão que vai falar alguma coisa que eu não goste? Não vou fazer isso de maneira nenhuma. Porque eu posso falar alguma coisa que ele não goste. Isso não nos separa. Nunca vai nos separar. Você entendeu? Porque se ele me respeita e eu respeito ele, não tem problema nenhum. Irmão, isso não aconteceu. Tá? Então eu vou tentar dar outro exemplo. Um dia eu quero contar a minha história para você. Talvez um dia de quarta-feira. Quero contar a minha história em relação à fé, em relação a por que fiquei longe, em relação a buscar tal coisa, o que aconteceu, o que o Espírito Santo falou. O que o Espírito Santo falou? Eu posso falar sobre isso? Tá. Até esqueci o que ia dizer. Então, isso é importante para quê, irmão? Para a gente não ser enganado. Você percebeu que quando Jesus estava ali, que ele passou a mão na corda e bateu, empurrou, derrubou tudo aquilo ali, por que aquelas pessoas, os líderes dali, não fizeram isso? Por que os líderes não fazem isso? Porque havia algum interesse. Você entende? Havia interesse. Porque quando eles vendiam um cabritinho, em uma parte para... Quando eles vendiam uma pombinha, em uma parte para... E eles não traziam mais. Eles não tinham aquele zelo de olhar a pombinha se tinha alguma mancha, se tinha algum problema, não tem nada. Eu vou levar em sacrifício ao Senhor. O cordeirinho não tem mancha nenhuma, fiquei 14 dias, está saudável, não tem doença nenhuma. Vou levar ao Senhor. Eles pegavam ali pombinha manchada, pombinha machucada, pegavam os cordeirinhos todos com problema e entregavam para o Senhor. Será que o Deus que te ama, o que ele pensaria disso? Você daí começa a entender por que Jesus ficou naquele nível? É assim. Vamos um pouquinho mais para frente aqui, para você entender o que o irmão Brana vai falar sobre isso, né? Olha só, ele vai falar agora da questão da noiva. Ele vai dizer assim: agora, na quarta-feira passada, conversamos sobre como a mulher, ele está dizendo como a mulher é a igreja, né? Ele está dando essa informação. Tornou-se preguiçosa, ele está falando da preguiça. E é por isso que ela perdeu a sua peça da pedra em sua coroa. E comparamos esse estado de lentidão ao estado em que as cinco virgens tolas estavam. Olha só, ele está começando agora a comparar as virgens tolas com a preguiça. Depois eu vou falar outra coisa. Olha aqui. Mas a noiva que não era preguiçosa, esta é a noiva, é chamada de 5 virgens. As 5 virgens sábias. Vemos que ela é
mencionada em Mateus 25. Daí, se você quiser ler Mateus 25, está lá. Assim como as 5 virgens preguiçosas. Ontem à noite, lemos a parábola das 10 virgens e vimos que há 5 que foram consideradas sábias e 5 que foram consideradas tolas. Pela ação, irmão. Você entendeu? Olha só. As virgens prudentes, elas tinham azeite na botija e elas não precisavam sair. Porque elas já tinham. O que elas fizeram? Não foram preguiçosas, elas foram guardando, foram pegando, foram tomando, foram cuidando. O que é pegar? É pegar a palavra, meditar e deixar o Espírito Santo entrar e você vai se enchendo de fogo. E agora vai ali, aquilo ali está ali aceso em você, você não precisa comprar de ninguém. As outras saíram para comprar. É hoje na nossa era, irmão. Olhe bem, irmão. Não me leve também outros pensamentos para as irmãs. Hoje é mais fácil de chegar lá e dar uma pizza. Não é mais fácil do que fazer alguma coisa? É. Ficou mais fácil. Mas no mesmo tempo a gente ficou mais preguiçoso. E no mesmo tempo ficamos mais gordinhos. Você não é verdade? É verdade. Um homem antigamente trabalhava. A mulher acordava cedo. Você não acredita nisso, então eu vou dizer para você. Leia Provérbios. É provérbio? É salmo? Eu não me lembro agora. Mulher virtuosa. Quem encontrará o seu valor? Acorda cedo. Sabia disso? Acorda cedo. Organiza as coisas. Determina as suas servas o que fazer. Não descansa, começa a fazer. Para o inverno ter mantimento, para os filhos, o esposo não passar frio. Por que está ali, irmão? Leia em casa, procure. Você vai ficar assim, não, essa mulher aí, você vai dizer assim, ó, na nossa era que a gente está vivendo agora, essa mulher aí é uma super-homem. Você vai, quando você lê, depois pode você dizer, minha irmã, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Se a mulher é assim, imagina o homem dessa mulher. Pense nisso. Se a mulher, Salomão começa a botar, pum, vai colocando, vai fazendo assim, imagine quem é o homem. Daí tu vai dizer que é o homem mais preguiçoso que tem. Eu vi só o pensamento fluindo. Não é brincadeira. Não me leve. Você deve entender quem é esse homem, né? É um homem que ama essa mulher, morre por ela. Esse é Cristo, irmão. Você entendeu? Esse é Cristo. Amém. Você entendeu? Vocês pensaram que eu ia colocar um homem natural, né? Esse é Cristo. Aleluia, né? Feche seus olhos, depois vamos passar para a parte ali, né? Pai, a tua palavra, ela é boa. Ela entra suave dentro do nosso coração. Pai, trabalhe em nossas vidas, Pai. Que possamos tirar essa preguiça da palavra, tirar essas coisas que não queremos fazer e tomá-la com verdade. Assim sim, Pai. Quando estamos em Ti, somos mais do que vencedores. Somos capazes de vencer todas as coisas quando estás conosco, Pai. Por isso, Senhor, não nos abandone. Não tire o Espírito Santo de nossas vidas. Que possamos estar firme e convicto com eles no nosso coração, Pai. E que possamos ser dedicados até o fim. Peço isso, Senhor, que o Senhor derrame a bênção sobre sua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Deus enviou para vocês.
Jeová.